Alô, ei. Oi, oi. Saindo aí? Boa, então. Saindo aí, Zan? Aí, agora sim. Beleza, vou deixar isso aí, depois a gente vê o que faz. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vamos assentando aí. Dando uma pausa nas nossas conversas. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu colocar meu óculos, senão eu não vejo ninguém de vocês. Um óculos que está quebrado, quebrou durante a pandemia, mas vocês não veem isso, né? Nas telinhas não dá para perceber, agora vocês sabem. Que bom vê-los. Experiência diferente, né? A gente se vê agora com essas medidas de controle do contágio do vírus, muito importantes, mas também muito diferentes, que exigem de nós uma nova conduta, né? Estava pensando sobre isso. Falei com a Fernanda Silva agora ali na entrada, e ela falou sobre a dificuldade, né, que a gente tem assim de não tocar o outro, de não abraçar e tal. E eu também tenho essa dificuldade, irmãos, embora eu costumo segurar firme e fazer assim, ó, de longe. E a dificuldade, a princípio, é que eu vejo vocês e eu amo muito vocês. E tem pessoas aqui que me viram crescer e em quem eu deposito assim muitos afetos, muitos bons afetos. E não tem palavras para dizer e para transmitir o que eu sinto por vocês depois de tanto tempo assim. E aí eu quero abraçar, porque aí a gente consegue transmitir melhor, né? E aí eu lembrei de um conto da Clarice Lispector, que chama, não sei o nome direito, alguma coisa Brasília, ou só Brasília. E ela está falando de Brasília. E ela fala que Brasília é uma cidade linda, só que ela foi construída para que as pessoas não se apropriem da cidade. Então você está sempre longe das belezas, é como se fosse assim uma cidade estátua, uma cidade monumento, que você não se envolve, né? E ela fala assim, mas eu consigo aproveitar a cidade de Brasília, porque eu aprendi desde cedo a ver as coisas por meio das palavras. E eu acho que é esse um pouco o esforço que a gente faz aqui, né? Ao estar com os nossos queridos, ainda com as medidas de distanciamento. Estar de maneira distante e se esforçar para, por meio das palavras, conseguir demonstrar um pouquinho do nosso carinho um pelo outro. Com essa fala inicial, também queria ressaltar a importância da gente manter as medidas sociais nesse momento, as medidas de controle, de distanciamento social pelo controle do contágio. Recentemente eu escutei um especialista, né, falando sobre o estágio que a gente está nesse momento da pandemia, e ele usou uma metáfora que eu acho fácil de entender, assim, que é o cabo de guerra. Ele falou, olha, a gente está realmente, a gente quase vacinação, a gente cresceu a nossa capacidade de conter o contágio, mas a variante Delta veio aí com uma transmitibilidade, né, uma velocidade de transmissão muito maior. Nesse momento a gente está num cabo de guerra aí, e a gente pode voltar ao estágio anterior, caso a gente não continue firme com as nossas medidas até o momento em que a gente controle também a variante Delta. Então, vamos continuar firme, irmãos. A gente está fazendo isso pela vida de muitos, né? E a gente é um povo da vida, né? O povo de Cristo é o povo da vida, é o povo
cujo Deus criou a vida e se entregou para que a gente tivesse vida eterna. Queria ler com vocês Provérbios 9, de 10 a 12. Estava pensando aqui sobre esse momento. É minha primeira vez aqui, né? Eu sei que a gente já teve alguns cultos. Esse é o primeiro que eu venho presencial. E me veio essa lembrança desse texto, Provérbios 9, de 10 a 12. Eu vou ler aqui para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, meu aí a sabedoria, é a sabedoria quem está dizendo, pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E aí eu vou ler de novo o 10 para que a gente lembre o que é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Bom, queria lembrar a gente, então, nessa manhã, de que a gente vem aqui porque a gente teme ao Senhor, e isso é o princípio da sabedoria. Queria também convidar vocês com algumas perguntas que eu me fiz nessa manhã. Então, como podemos hoje ver o Senhor entre nós? O que Ele tem hoje para nos ensinar? E como podemos aprender dele? Eu vou orar e quero que a gente vá pensando nessas perguntas e se abrindo a temer o Senhor e aprender dele nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Obrigado porque a gente se reúne como igreja, porque a gente teme o Senhor. Obrigado porque o Senhor é fundamento de tudo que fazemos aqui, Pai. Obrigado porque a nossa comunhão tem sentido no Senhor, e porque, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ensina a ter comunhão. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado porque nele, por meio dele, a gente pode ter comunhão uns com os outros e juntos ter comunhão com o Senhor. Vem, Pai, entre nós, falar ao nosso coração de maneira clara, de maneira refletida também, para que a gente escute o Senhor e aprenda do Senhor. É o nosso desejo. O Senhor sabe também que a gente é pecador e a gente, como igreja, pede perdão pelos nossos pecados. A gente pede perdão e depende da sua misericórdia, porque a gente sabe que é só pela tua misericórdia e pelo teu amor que a gente pode se aproximar de ti, mediante Jesus Cristo. Então, enche nosso coração de gratidão pela tua misericórdia e pelo teu amor, e aí, Pai, nos alegra para que a gente te louve e fique maravilhado com a tua presença entre nós, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora seria o momento dos recados, né?
Antes, a gente tinha um chat para fazer isso. Vocês sabem que eu comecei a dirigir os cultos, né, durante a pandemia, e eu recebi os recados ali pelo chat, mas a gente não tem um chat agora. E eu não recebi nenhum recado nessa manhã ainda. Alguém tem algum recado que queira vir dar aqui nesse momento? Não? Beleza. Então, vou chamar aqui o Ministério de Louvor, para a gente louvar juntos ao Senhor com cânticos. E caso alguém tenha um pedido de oração ou algum recado, eu vou estar sentado aqui, vocês podem trazer, ou depois, quando já prepara aí, quando eu subir aqui no final do culto de novo, eu posso dar esses recados, contar à igreja os pedidos de oração e a gente vai orar juntos, tá bom? Uma sugestão, se alguém tiver algum recado ou pedido de oração, anota no papelzinho, leva para algum da recepção e eles levam para você. Perfeito. Tá bom? Beleza? Então tá bom, gente. Ministério de Louvor, por favor. Bom dia, graça e paz. Amém. Queria te convidar a louvar o Senhor neste momento, engrandecer o nome dEle, dizendo que Ele continua sendo bom, Ele ainda continua sendo Deus. E a gente crê nisso, que Ele é o nosso Deus, Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, independente do que eu e você passa no nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Às vezes Deus nos fala um não e a gente não quer ouvir, a gente quer fazer a nossa vontade. Porque Ele sabe que somos imperfeitos, mas Ele continua sendo bom, continua sendo fiel. E a sua palavra não muda, é imutável. Cante essa música agora com a gente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. De viver tudo que se aprendeu e até chegar até o que se não pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua
convidar a ficar de pé. Exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, sejas louvado. Agora só vocês por toda a eternidade. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, sejas louvado. Amém, Senhor. Aleluia. E são esses adoradores que o Senhor busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não busca pessoa que fala bonito, pessoa que vem aqui na frente pregar bonito, mas Deus busca pessoas com coração sincero, tementes a Ele. Se coloca diante do Senhor agora, em espírito e em verdade. Não sei como foi a sua semana, mas o Senhor conhece o seu dia a dia, as suas batalhas, as suas lutas. Mas quando eu derramo e coloco meu coração diante dele, Ele me ouve. E Ele vem ao nosso encontro e ao nosso socorro. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Lá no início, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Senhor, recebe esse singelo louvor, Senhor, no teu altar, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, Senhor, esta manhã, com a tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações, Senhor. E abençoe cada família que está aqui nesta manhã, Senhor. Que a tua graça possa estar sobre cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente.
Ô, Glória. Bom demais, né? Estão me ouvindo bem aí? Legal. Bom demais, gente. Glória a Deus por esse momento de louvor, pelas palavras que nós entoamos. Deus continua sendo bom e que prazer estar na presença dEle, né? A música vai nos colocando em outra sintonia também, né? E a gente vai louvando, isso vai entrando pelo nosso corpo, pelos nossos poros. Que isso seja assim na nossa semana. Que toda vez que a gente for se colocar diante do Senhor, para ler a palavra, para orar, para estar com os nossos irmãos, para mandar uma mensagem no Zap para o irmão, que a gente seja invadido por esse prazer de estar com o Senhor. Queria chamar o pregador da noite, não é uma noite? Dessa manhã, é o Weber. E queria pedir para a Aline orar pelo Weber, por favor. E aí, pode subir aqui, né? Para o pessoal lá de casa te ouvir também. Senhor, muito obrigada por este dia, por essa manhã linda que o Senhor fez. Obrigada por cada irmão aqui, Senhor, por poder rever cada irmão. É muito bom, Senhor, estar aqui, estarmos juntos, louvando ao Senhor juntos. Obrigada, Senhor, por esse retorno, obrigada por este dia, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo que o Senhor já falou conosco, nas palavras do início desse culto. Obrigada pelos louvores, obrigada porque o Senhor está aqui, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, continue nos abençoando, porque precisamos do Senhor, precisamos de Ti, precisamos, Deus, da Tua direção. Então, fale aos nossos corações agora, Senhor. Use a vida do Weber, do Teu servo, para falar conosco aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor preparou para nós essa manhã. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente, tudo bem? Que bom vê-los, né? Deixa eu higienizar aqui. A gente sabe que é necessário, né? Que bom, gente, que bom podemos estar aqui, né? Mesmo que nesse formato, mas a gente sabe que é momentâneo, né? Em nome de Jesus será momentâneo, logo a gente vai poder estar mais próximos, né? Mais irmãos, então a gente precisa confiar, né? Confiar de que Deus está no controle de todas as coisas e que esse é um tempo de Deus nas nossas vidas, né? É um tempo de estar um pouquinho assim separados, né? Eu sempre tenho medo de me acostumar a isso, né? Então a gente precisa lutar também, né? Orar para que Deus possa intervir e que isso possa terminar de uma vez, né? Muito bem, gente. Eu me sinto o mais miserável dos pecadores de estar aqui. Então, agradeço a Deus pela oportunidade, mas se pudesse trocar com algum de vocês, eu trocaria facilmente. Apesar de gostar muito de ler a palavra de Deus junto com a igreja, mas realmente a gente se sente tão incapaz de fazer isso. Muito bem, nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. E aí o que eu queria te perguntar é: você conhece a Deus? Lógico que conhece, né? Acho que a maioria das pessoas no mundo, né, vai responder afirmativamente essa pergunta, né? Aqui no mundo ocidental,
principalmente, né? As pessoas vão dizer, se alguém pergunta, você conhece a Deus? Sim, conheço, né? Mas, na verdade, não é uma resposta muito fácil. Os discípulos tiveram problema com essa pergunta, porque em algum momento, quando eles estavam com Jesus, e Jesus falando sobre a casa do Pai, e os discípulos então disseram, mostra-nos o Pai, questionando a Jesus e dizendo, nós queremos conhecer o Pai, né? Então Jesus responde, nossa, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês me pedem para mostrar o Pai. Então, no Novo Testamento nós já temos esse dilema, né? Os próprios discípulos que caminhavam na estrada a Emaús, eles, andando com Jesus, eles não reconhecem Jesus. E precisa muito tempo para eles reconhecerem Jesus, né? Apesar de que o seu coração ardia. Então, nós vemos esse dilema por toda a Bíblia. Nós vamos ver esse dilema principalmente no Antigo Testamento hoje. Nós vamos ver no livro de Oséias, que trabalha muito essa questão sobre o conhecimento de Deus. Porque não é só essa pergunta que nós temos que responder, né? Mas também o que pretendemos fazer com o conhecimento de Deus. Uma vez que nós, sim, afirmamos que conhecemos a Deus como Ele deve ser conhecido, o que pretendemos fazer com isso, né? Como esse conhecimento de Deus pode ser transformado em uma prática que possa realmente transformar as nossas vidas e a vida de outros, né? Então, não é uma resposta fácil. Se você não sabe onde está Oséias, eu vou dizer para você, está aí, depois de Daniel. Tá certo, gente, é depois de Daniel, tá bom? O Iker disse que ele adora quando eu faço a piada, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ele disse que é muito boa. Ele sempre... Os profetas não têm uma linguagem muito amorosa, né? Então, se você pegar aí os textos, tanto dos profetas chamados menores, como os profetas chamados maiores, são textos onde a gente encontra uma linguagem, às vezes, muito dura, né? Do profeta, né? Da mensagem vinda de Deus ao profeta e do profeta ao povo, tanto ao povo de Israel como também a outros povos, né? Então, a gente sempre se esquiva um pouco desse tipo de texto, porque no mundo de hoje, às vezes a gente falar sobre esse tipo de linguagem, a gente não... ficou uma coisa muito indelicada, talvez, né? Não muito aceita. Então, nós preferimos muito mais os textos bíblicos que falam claramente e abertamente do amor, né? Ou da graça, né? Mas textos que falam sobre a ira, geralmente não são textos que nós costumamos conversar muito, né? E eu falo de uma maneira muito geral, assim, porque hoje a gente precisa entender que ser igreja, né, é isso que nós estamos fazendo aqui, é a comunhão que nós temos fora daqui, né, é ser família de Deus, mas nós acabamos comungando com 1 milhão de outras pessoas que nós nem conhecemos, né? Porque nós abrimos lá as nossas redes sociais e vemos mensagens de todo tipo, e a todo momento estamos lendo, né? Estamos compartilhando. Então, o ser igreja tomou uma proporção muito grande. Nós nos alimentamos de diversas fontes, né? Ainda de fontes que nós nem imaginamos, não conhecemos bem, né? Às vezes frases, né? Que nós pegamos aí e achamos bonita, né? E compartilhamos, e às vezes não sabemos nem quem é o autor, né? Eu gosto muito de ver as frases nas redes sociais, e às vezes então tem lá uma frase
atribuída a Martinho Lutero, e eu fico pensando, será que é dele mesmo? Será que não é? Né? Da onde a pessoa tirou? Mas a gente vai se alimentando de muitas coisas. Então, eu falo isso porque é um texto muito duro esse aqui. Não é um texto fácil de ler, né? É um texto muito duro. E é muito duro porque a gente vive um cristianismo onde ira e graça são duas coisas opostas. E na pessoa de Deus não é duas coisas opostas. No texto bíblico não é. Ira e graça, graça e amor, elas estão intimamente relacionadas e elas fazem parte da essência de quem é Deus. Deus é um Deus de ira também, porque Ele corrige ao filho a quem Ele ama. Por isso o amor é correção. O desamor é a falta de ira, a indiferença. Você está com raiva, você ficou bravo porque fez isso? Não me importa. Isso não é amor, isso é indiferença. Agora, o amor, quando ele vê o outro agindo mal, ele faz com que as nossas entranhas, elas se contorçam, porque nós não queremos isso, e Deus é assim. Então, por isso que é muito importante nós não perdermos de vista isso, não perdermos de vista que ira, graça e amor não existem em Deus separadamente. Não podemos entender a graça sem entender a ira, irmãos. Não podemos pregar a graça pela graça, sem compreender e pregar a ira. E o texto bíblico faz isso. E aqui no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, só a parte B aí do versículo, tá? A gente vai ler versículos soltos aí, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um versículo antes, versículo 1, no mesmo capítulo aí: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Então Deus tem aí, através do profeta, uma acusação contra os israelitas. Que, se a gente for refletir um pouco, a gente vai dizer assim, é uma acusação um tanto quanto superficial. Porque se tem alguém que tem conhecimento de Deus, é o povo de Israel. Porque Deus, diferentemente de várias outras religiões, Ele é um Deus da revelação. Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que se revelou. Se revelou quem Ele é, revelou quem nós somos, revelou como devemos viver, como devemos ser, o que é o mundo. Então, o Deus da Bíblia é um Deus da revelação. Em nenhum momento nós vamos encontrar base para dizer que o Deus da Bíblia é um Deus misterioso, que nós não sabemos exatamente quem Ele é. Nós sabemos o que precisamos, talvez não saibamos tudo, mas sabemos o que Ele quis revelar, né? E o que Ele revelou é suficiente. E o povo de Israel é o povo herdeiro dessa revelação. É o povo que Deus escolhe para ser o possuidor dessa revelação. E o povo de Israel tinha essa missão de levar a revelação de Deus a outros povos. Então eles conheciam a Deus. Eles podiam explicar quem era Deus e como Deus havia criado todas as coisas.
Eles podiam explicar como Deus havia atuado milagrosamente na sua vida, na vida do povo, libertando, salvando várias vezes. Eles eram extremamente estritos para ensinar os seus filhos, inculcando os seus filhos sobre quem era Deus. Então, quando nós lemos aqui que falta o conhecimento, que o povo foi destruído por conhecimento, não é uma leitura muito fácil. Nós precisamos entender mais o que é conhecimento no Antigo Testamento, né? O que significa o conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Porque a gente tem que concordar que o povo de Israel conhecia Deus. Sabia quem era Deus. Sabiam que só existia um único Deus verdadeiro. Por mais que muitos deles se haviam desviado ao longo da história e haviam cultuado a ídolos, né? Mas eles conheciam a Deus. Queridos, é muito interessante, porque essa palavra conhecimento, ela vem de uma raiz, para quase todas as vezes que ela aparece no Antigo Testamento, vem de uma raiz de uma palavra no hebraico que é a palavra iada. Iada. E aí ela tem uma outra variação, que é uma outra palavrinha, que é a palavra daat. E no Antigo Testamento, né, o povo hebraico, eles não entendiam o conhecimento simplesmente como uma análise ou uma compreensão pela razão. Eles não entendiam o conhecimento como algo que a gente acessava através de uma análise, né? O conhecimento como uma classificação, que é muito o que nós aprendemos, né? Então, quando nós vamos na escola, nós aprendemos a classificar as coisas. E nós dizemos, então, tem o substantivo, tem o adjetivo, substantivo é tudo que dá nome. Então, e aí a gente, isso é um elemento, e a gente vai aprendendo a classificar, né? Então, a nossa cabeça, ela funciona muito assim, nós sabemos explicar. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava assim, quem entendeu, explica. E aí era um terror, porque a gente falava, eu entendi, mas como explicar, né? Então, esse é o pensamento, né? Então, você entendeu? Então explique, né? O que você entendeu, né? Então, o conhecimento para nós está muito ligado à razão, a analisar, né? E nós fazemos muito isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós dizemos, eu conheço fulano, eu sei que ele é assim, eu sei que ele é assado, eu sei que ele faz isso, né? Então, nós começamos a analisar e descrever as características da pessoa, as qualidades, os defeitos. Então, os nossos relacionamentos, eles têm muito dessa análise, dessa compreensão racional, né? Tem outra parte também, mas principalmente isso, né? Ou uma grande parte é isso. E no Antigo Testamento é muito interessante, porque no hebraico do Antigo Testamento não existe uma palavra para a palavra cérebro do português. Se você pega os textos, principalmente de Provérbios, ele fala muito sobre o entendimento, como o Gustavo leu aqui para nós hoje, fala sobre o entendimento e fala para entender com o coração. Então, no Antigo Testamento, quando ele está falando sobre razão, ele não usa a palavra cérebro, porque não tem essa palavra para eles. Eles usam a palavra coração. E aí o entendimento está relacionado ao coração. É muito interessante isso. Porque para o texto bíblico, para o Antigo Testamento, o conhecimento é em pelo menos 3 sentidos: intelectual, emocional e volitivo, a vontade.
Mas como assim? Quando nós voltamos lá no texto de Gênesis 4, vamos voltar lá, Gênesis 4? Alguém aí tem alguma outra versão que não seja NVI? Sim? Qual? Vamos ler nessa aí também, João. Gênesis 4, 1. Alguém tem uma versão um pouco mais antiga, tipo João Ferreira de Almeida? Tem? Muito bom, Luiz, vai me ajudar. Vamos lá, João. Gênesis 4, 1. Você pode ler para mim? 4, 1. Excelente leitura, João. Parabéns. Luísa, pode ler também, por favor? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Muito bem, nessas duas versões, usam aí, né, a do João relações, a da Luísa coabitou, mas há outras versões que usam a palavra conhecimento. E Adão conheceu a Eva. E no hebraico é essa mesma palavra iada. Porque essa palavra iada, ela é usada para esse tipo de conhecimento. É um conhecimento intelectual, emocional e volutivo. É um conhecimento profundo. Assim como é o conhecimento quando um homem e uma mulher se casam e têm relações. É o conhecimento mais profundo e mais íntimo que se pode ter com alguém. Porque é se tornar um com o outro. É se tornar uma só carne com o outro. É ser um só. Ainda que nós não consigamos explicar o que é isso. Ainda que nós não consigamos entender o que é isso através de palavras conhecidas, não conseguimos classificar o que é ser um com uma outra pessoa. Ainda que nós não possamos sentir a totalidade do que é isso. Mas a Bíblia diz que nos tornamos um com uma outra pessoa quando a conhecemos profundamente no relacionamento conjugal. É algo que extrapola a nossa razão. Sofremos pelo outro de uma forma que é inimaginável, né? É uma dor que a gente não explica a ausência do outro, né? Quando a Cecília morava na Bolívia e eu morava aqui, eu lembro assim que havia dias de saudade, e a gente nem era casado, hein? Que parecia que o coração ia parar, né? Era uma dor, um vazio, né? Então, esse conhecimento, ele vai muito além. Não é simplesmente romantismo. A gente não sabe explicar. A gente quer matar o outro de vez em quando, né? Mas não consegue imaginar a vida sem o outro. É uma coisa que vai além da nossa razão, da nossa vontade. Porque a pessoa faz parte de mim e eu não consigo mais. E por mais que a gente vai sofrer várias dificuldades nesse ponto, né, do casamento, e a gente vai ter que tocar a vida, mas fica lá alguma coisinha para sempre, né? Então, quando o Antigo Testamento está falando sobre conhecimento, ele está dizendo assim, não adianta saber sobre Deus.
precisa conhecer a Deus, saber quem Ele é, explicar quem Ele é, e precisa ter um relacionamento pessoal e emocional com Ele. Não há dias que você se ajoelha e simplesmente chora. Você consegue explicar isso? Se você encontrar alguém que não é crente, você consegue explicar isso e dizer assim, não, é que há alguma coisa no meu cérebro, no meu coração, e a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria vai explicar que... Não, você diz, eu não sei, eu me coloco de joelho e eu tenho a certeza que Deus está ali, e eu começo a chorar e me derramar e entregar o meu coração e falar das minhas lutas ou das minhas alegrias, e simplesmente é um relacionamento tão profundo e tão verdadeiro. E alguém vai falar assim, não, mas isso é simplesmente, a psicologia vai explicar, isso é uma emoção coletiva, né? É um entusiasmo coletivo, e você vai falar assim, não é isso. É além disso, porque não é só no momento que eu estou no coletivo, é também no momento em que eu estou sozinho, na minha solidão. Então, esse conhecer a Deus, ele precisa dessas bases. E ele precisa desse conhecimento volutivo, que é a vontade, o querer conhecer a Deus. O se esforçar para conhecer a Deus. Porque é verdade que nós podemos conhecer a Deus intelectualmente, e nós estamos fazendo algo nos grupos familiares que é maravilhoso, estamos estudando alguns textos que nos trazem a base da fé cristã, né? O próximo no nosso grupo é quem Deus é. Olha só, isso é maravilhoso, estudar isso. Isso nos traz conhecimento intelectual, nos ajuda a explicar aquilo que nós cremos, por que cremos e como cremos. Isso nos traz uma base, mas nós precisamos que esse conhecimento intelectual se torne e se transforme em um relacionamento íntimo e profundo e emocional com Deus. Que não se torne apenas uma ideologia, uma religião que classifique e explica a Deus, mas se torne em uma vida íntima, num relacionamento onde nós nos tornamos um com Deus. Nós fazemos parte da divindade. Por isso, o Novo Testamento, ele extrapola, ele chuta o balde. É demais, gente, isso. Porque Paulo vai dizer assim, o relacionamento da igreja com Deus é o relacionamento da noiva com o noivo. Ele traz justamente a figura do casamento, da relação conjugal, para dizer assim, a vida que você tem que ter com Deus é essa, de um relacionamento íntimo e profundo, onde todas as células do teu ser, todas as partes do teu ser, a tua alma está envolvida. Não se pode separar mais. E aí entra a vontade, porque nós conhecemos a Deus intelectualmente, ou temos que lutar por isso, temos esse relacionamento emocional, mas vamos brincando com a vontade de conhecer a Deus. É um dia que acordamos muito cansado, é um dia que a gente diz, hoje não. É um dia que a gente diz, mas é que eu não gosto de como está sendo feitas as coisas na igreja. E nós vamos deixando essas coisas tomar conta, e isso vai enfraquecendo o nosso conhecimento intelectual de Deus e o nosso conhecimento emocional, pessoal de Deus. E aí vem um texto desse como Oséias, que diz
o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Gente, eu posso imaginar que isso não é uma profecia fácil de ser revelada por Deus e não é uma profecia fácil do profeta proferir. O meu povo foi destruído. Não foi destruído porque um outro exército o venceu. Não foi destruído tentando vencer uma guerra. Foi destruído porque perdeu a vontade de me conhecer. Deixou de se esforçar por me conhecer. Deixou de me buscar. Se distraiu demais com outras coisas. E aí, o capítulo 6 vai mostrar exatamente isso para nós. Então, Oséias capítulo 6, irmãos. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 1. Todos acharam aí? Oséias capítulo 6, versículo 1. Olha só, irmãos. Venham, é um chamado. Venham, venham. Jesus começa o seu ministério com um chamado assim: venham e vejam. Os discípulos chamam uns aos outros dizendo assim: venha e vê. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Queria repetir o 3 com vocês. Vamos lá? Será que a gente consegue repetir juntos aí o 3? 1, 2, 3. Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Até aí. Até aí. Uma vez mais, vamos treinar mais uma vez? Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Esforcemo-nos. Entendem, irmãos, como o conhecimento não pode ser apenas teórico, ele precisa ser emocional também, pessoal, íntimo. Nós precisamos aplicar aquilo que nós lemos. Mas nós precisamos ler também, né? Precisamos buscar esse conhecimento teórico, intelectual. Ele não pode ser desperdiçado por nós. A gente não pode achar que essa coisa de estudar a Bíblia é coisa de gente, sei lá, louca, não sei o que a gente pode pensar. Mas nós temos que buscar a Deus e conhecê-lo. Entender o que a Bíblia nos revela sobre Deus. E hoje a gente vive num tempo onde você tem excelentes leituras, né? A gente tem muitos textos, né? O texto que nós estamos usando no grupo familiar é maravilhoso para isso, né? No meu grupo, eu tenho falado para os irmãos, usem esse texto para o devocional de vocês também, para a leitura diária, né? Ele dá instrução para ler uma vez na semana, né? Mas pode fazer isso diariamente, estudar e entendendo as perguntas, a resposta, o texto, né? Didaticamente é muito bem elaborado esse texto. Então nós precisamos correr atrás disso. Mas isso precisa se transformar em algo que chegue até o nosso coração. Porque senão a nossa cabeça vai ficar cheia e aí nós vamos racionalizar e criticar somente. Nós precisamos fazer com que isso chegue ao nosso coração
Mas também não podemos viver só de suspiros, irmãos. Eu amo a Deus. Eu preciso querer amar a Deus. Eu preciso querer conhecer a Deus. Eu tenho que lutar contra a minha própria vontade, porque a minha vontade vai dizer assim: eu quero assistir a série. Eu quero assistir o futebol. Eu quero curtir mais um pouco. Eu quero descansar mais um pouquinho. Não é, gente? A minha vontade diz isso para mim. Não é? A gente tem tanta coisa legal para fazer. A gente precisa lutar contra essa vontade. E bater no peito e falar: não, esse é meu momento com Deus, contigo, Senhor. Não vou sair daqui. Porque a falta do conhecimento, irmãos, ela atrapalha a nossa vida espiritual no sentido que o nosso eu cresce e Deus diminui, o Espírito Santo diminui. E aí nós começamos a trocar a nossa vida espiritual por outras coisas. Nós buscamos nos engajar em ação social, nós buscamos ídolos para o nosso coração. Nós criamos o nosso próprio Deus. A falta do conhecimento de Deus leva ao rompimento da comunhão. Nós começamos a olhar para os defeitos da igreja e não para o esposo da igreja. E nós vamos nos afastando da igreja. E a falta de conhecimento de Deus nos leva à amizade com o mundo. O mundo no sentido desse mundo caído, distante de Deus, que é contra Deus. E nós vamos encontrando muito mais alegria e prazer no mundo do que em Deus. E o contrário também é verdade, porque o conhecimento de Deus se transforma em santidade nas nossas vidas, nos dá identidade. Se transforma em piedade, em conhecimento de quem nós realmente somos. O conhecimento de Deus fortalece a nossa fé. E diante de tudo isso que nós temos vivido no mundo inteiro, nós precisamos ter uma fé fortalecida, firme, em quem é Deus, naquilo que nós sabemos e conhecemos de Deus. O conhecimento de Deus fortalece o nosso amor ao próximo, queremos a comunhão, queremos servir. O conhecimento de Deus enche o nosso coração com gratidão e contentamento, com temor. Começamos a ver Deus em tudo. Então, precisamos realmente nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Uma vez, uma criança, ou as crianças que estão aí, uma criança perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, então, pensando, viu um avião no céu e diz: Deus é do tamanho daquele avião, que estava longe. E o menino viu o avião desse tamanho lá no céu. E ele falou: nossa, pai, Deus é desse tamanho? Ele falou: é. Então, no outro dia, o pai levou o menino no aeroporto e eles foram próximos de um avião, um Boeing. E ele disse: esse é o tamanho de Deus. E o menino, então, se sentiu bem pequenininho e o avião gigante. E aí o pai ensinou: quanto mais próximo nós estamos de Deus, melhor o conhecemos. Melhor vemos como Ele é, quem Ele é. Quanto mais distante nós estamos de Deus, Ele parece simplesmente uma mancha distante, algo insignificante para nós, que não nos afeta. Então, o conhecimento de Deus nos faz isso, nos leva para próximo de Deus e vamos vendo quem Ele é, o tamanho que Ele é. Por isso, queridos irmãos, eu queria que nós nos perguntássemos: eu conheço a Deus?
E o que eu tenho feito com esse conhecimento? O que eu tenho feito com esse conhecimento? É apenas um diploma que eu coloquei no escritório da minha casa? Ou é algo que eu tenho buscado aprofundar cada vez mais e mais? Você conhece a Deus? Conhece a Deus? Eu sei que sim. Eu sei que sim. E junto com você, eu leio o texto de Oséias para esse chamado, para que nós venhamos e nos voltemos para o Senhor, e conheçamos o Senhor, e esforcemo-nos por conhecê-lo, juntos. Não é à toa que o texto aqui está na primeira pessoa do plural, porque é sendo igreja que nós fazemos isso. Não é sozinho, mas é sendo igreja, com a igreja, que nós temos um relacionamento íntimo com o noivo, que nós aguardamos o noivo, que nós queremos encontrar o noivo naquele dia especial, onde a igreja e o noivo celebrarão as bodas do Cordeiro. Então, queridos, que Deus te abençoe muito, que Deus nos abençoe, que nós possamos encher a nossa cabeça de Deus, de Bíblia, de teologia. Enche a sua cabeça, mas que tudo isso possa escorrer para o teu coração e fazer o teu coração crescer de amor, do amor e da graça de Deus, e que isso se torne como um vício na tua vida, uma adrenalina, como chocolate, que a gente come um pedacinho e quer comer mais um, que a gente sinta essa vontade de assim, eu preciso mais um pedacinho, eu preciso de mais, Deus. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor amado, nós estamos muito agradecidos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós de maneira sem igual, ó Deus. O Senhor poderia simplesmente nos haver abandonado, ó Pai, a nossa própria sorte, mas o Senhor se revelou a nós. É mais, ó Deus, o Senhor desceu do céu para vir até nós, Senhor amado, e ser como nós. E assim, ó Pai, se entregar e morrer por nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Mas nós somos como ovelhas, ó Deus, que nos distraímos. Nos distraímos com a paisagem à nossa volta. Nos distraímos com aquilo que nós desejamos, ó Deus. Por isso nós te pedimos que através do Teu Santo Espírito o Senhor venha nos lembrar que é necessário um esforço da nossa parte, que é necessário, Senhor, que nós lutemos contra a nossa própria vontade, Senhor amado, a vontade que não quer te buscar, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a cada dia estarmos firmes, Senhor amado, buscando ao Senhor nas nossas orações, buscando ao Senhor na nossa leitura pessoal da Bíblia, Senhor, buscando ao Senhor aqui nesse culto, Senhor, coletivo, Pai, buscando ao Senhor nas nossas reuniões durante a semana, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, ajuda-nos, lembra-nos, ó Deus, que precisamos te buscar, Senhor amado, que não podemos nos esfriar, Senhor amado, do conhecimento que temos de Ti, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, visita cada um, visita as crianças que estão aqui, Senhor, que elas possam te conhecer, ó Deus amado, desde esta idade, Senhor, possam te conhecer verdadeiramente. Visita, Senhor amado, mostrando a elas quem é o Senhor, entrando nos seus coraçõezinhos, ó Pai, para que elas possam crescer, ó Deus amado, te conhecendo e te amando, Senhor, e te servindo, ó Pai. Ajuda-nos a cada um de nós, ajuda-nos a fazer isso em família, Senhor, a buscar a Ti em família, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus,
nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Amém, Heber. Obrigado por nos trazer essa palavra, da qual eu quero retomar só alguns pontos, irmãos, para que a gente lembre da palavra como um todo, né? O Heber começou nos lendo um texto bem duro, né, do Senhor, em que o Senhor diz assim, vou pegar as minhas anotações aqui. A fidelidade e o amor e o conhecimento de Deus não está entre vocês. Foi o que Deus disse para os israelitas por meio de Oséias naquele momento. E eu quero que a gente fique também com o peso dessa fala, porque ela pode ser para nós, enquanto comunidade, hoje. E a angústia que ela promove no nosso espírito pode ser a ocasião da gente avaliar isso constantemente. E diante dessa exortação que o Heber nos trouxe hoje. Também queria lembrar do conhecimento em 3 sentidos: intelectual, emocional e volitivo. E como o Heber, de maneira tão bonita, nos ensina isso por meio da figura do noivo e da noiva. Então, teve relações com, coabitou, conheceu. Que a gente avalie também essa metáfora, né? Tem o livro de Cantares, inclusive, em que a gente pode aprofundar melhor nessa metáfora. Como é conhecer o Senhor, como a gente conhece o nosso noivo e a nossa noiva. Que a gente aprenda. Alguns pedidos chegaram até mim. Se alguém tiver aí também mais algum, peço que traga nesse momento. A Johanna pediu oração pela saúde dela, por ela e pela saúde dela, porque ela tem tido algumas dificuldades na saúde recentemente. Então vamos orar pela Johanna, todos juntos hoje e todos juntos ao longo da semana. E o João também pede pela rinite dele. João tem trazido esse pedido há muito tempo a nós, e a gente continua orando por ele, para que Deus cuide de você, João, diminua, né, as dificuldades com a rinite, e se for da vontade dele, te cure também. Amém? É o nosso desejo. Amém. Queria convidar a Deise para... eu não recebi nenhum recado, viu, irmãos? Não tem mesmo, né? Beleza. Então, queria convidar a Deise para orar por esses pedidos. Isso, você, Deise Moreno. Isso, por favor. Para orar por esses pedidos, e já nos dá a bênção, Deise, por favor, para que a gente, então, se despeça.
Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, te agradecemos por este culto, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Apresentamos agora, Senhor, diante de ti, a vida da Johanna, a vida do João, pedindo a Deus que o Senhor intervenha, ó Pai, com o teu amor, com a tua cura, com a tua graça, Senhor. Toma a vida desses teus filhos, ó Pai, que apresentam diante de ti, Senhor, as suas dificuldades, certos e crendo, ó Pai querido, que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para nós nesse momento, ó Pai. Ouve, Senhor, esta nossa oração, ouve, Senhor, esta nossa intercessão, que fazemos também, Senhor, por todos os nossos outros irmãos que sabemos que estão enfermos, que estão vivendo dificuldades, ó Pai. Colocamos tudo isso diante de ti, Senhor, assim como aproveitamos aqui, reunidos como igreja, Pai querido, para colocar diante de ti a nossa nação, o nosso país, tudo aquilo que está sendo enfrentado, ó Pai querido, no mundo político, nas questões de saúde ainda, ó Pai querido, apresentando a Ti, Senhor, porque o Senhor nos chama para orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, ó Pai. Colocamos também diante de Ti, Senhor, todas as dificuldades que temos visto no mundo, ó Pai querido, em países que estão diante de nós, ó Pai, distantes de nós, mas que diante das imagens e notícias que recebemos, ó Pai, nos sentimos tão próximos, ó Deus, e tão compadecidos, ó Pai, pelo sofrimento do outro. Em nome de Jesus, Senhor, alcance esses países. Dá sabedoria e conhecimento de Ti ao homem, ó Pai querido, ao homem espalhado pelo mundo, Senhor. Essa palavra que nós ouvimos nessa manhã nos mostra, Senhor, que tendo conhecimento de Ti, tendo conhecimento da Tua palavra, nós podemos desfrutar, ó Pai, do Teu cuidado, do Teu sustento, do Teu amor, da chuva que o Senhor manda no tempo oportuno, Senhor, do sustento que vem de Ti, ó Pai. Então, o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, unidos como igreja, e clamamos, ó Pai, é que o conhecimento do Senhor possa se espalhar sobre a terra, ó Pai. Aproveita, Senhor, e coloca diante de Ti a vida dos missionários, Senhor. Esses que o Senhor chamou, ó Deus, para levar o Evangelho a todo o canto, ó Pai. Colocamos diante de Ti essas vidas, pedindo o Teu sustento, a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor os continue enviando, ó Deus, e que o Senhor nos continue despertando, ó Pai, para orar por eles, ó Deus, para interceder por essas vidas e para sustentá-los, ó Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a ser igreja dessa forma, Pai, orando, sustentando e enviando, ó Pai querido, e nos lembrando um dos outros, ó Deus, independente da distância que possa haver, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nos envia também agora, no retorno ao nosso lar. Guarda-nos, ó Deus, ao longo deste dia, guarda-nos, ó Deus, ao longo desta semana. Continua, Senhor, ecoando em nós essa palavra que foi ministrada nessa manhã, para que só venha a aumentar, ó Deus, o nosso desejo de Te conhecer. Só venha a aumentar, ó Deus, o nosso desejo de estar na Tua presença, ó Pai querido, e de lutar contra a nossa própria carne diante daquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Coloco agora diante de Ti a vida dos meus irmãos que aqui estão, te pedindo, ó Deus, que venha sobre nós a Tua bênção, ó Pai. Que o amor do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Santo Espírito se faça presente nas nossas vidas, ó Pai, que o Teu socorro também seja presente, ó Deus, sobre cada um de nós ao longo desta semana e de toda a nossa vida, até que a gente possa se encontrar de novo, ó Pai. Assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. É isso, irmãos. A gente dá um alô também pro pessoal que está no Zoom aí, pessoal que está no YouTube. Agradecidos também pela presença de vocês e também desejantes em ser igreja com vocês, que são da nossa igreja e que estão por aí nos acompanhando. Saudades. Gente, boa semana a todos. Deus os abençoe.